Olá, hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2020 e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Não podemos deixar de começar comentando esse início de semana tumultuado nos mercados em todo o mundo, com queda das bolsas de valores, fuga para a segurança, uma valorização do dólar, principalmente em relação às moedas dos emergentes, e em particular a nossa, né? O real teve uma grande desvalorização em relação ao dólar ontem. Este fenômeno está ligado às informações sobre a rápida disseminação do coronavírus a partir da sua descoberta na China, onde já foram registrados até agora 2.800 casos com 81 mortes. Além da cidade de Wuhan, onde começou o vírus, tem outras 16 cidades que já estão bloqueadas no seu acesso, tanto para a entrada como para a saída, e há uma expectativa, inclusive, que as bolsas chinesas possam ficar fechadas por uma semana. O comércio está sendo interrompido, a produção está sendo prejudicada e, obviamente, o que acontece na China hoje, medido em PPP, o maior país, a maior economia do mundo, evidentemente tende a ter um efeito sobre a economia global. Isso para não falar do fato de que já começaram a aparecer casos em outros países, né? Esse pânico que tomou conta do mercado tem a ver com o fato de que até esse momento não existe ainda uma certeza sobre as consequências. Então, toda vez que há um fenômeno muito incerto e que potencialmente pode ter consequências econômicas importantes, isso tende a mexer com o sentimento do mercado, né? No final só para ter uma comparação, no final de 2002, quer dizer, alguns 18 anos atrás, foram detectados na China os primeiros casos da SARS, né? Que também é uma espécie de coronavírus, né? E que infectou mais de 8.000 pessoas e matou 800. Hoje a avaliação é que houve um dano econômico da ordem de entre 30 e 100 bilhões de dólares. É uma avaliação bastante, um intervalo muito grande, mas mesmo que você pegar de qualquer que seja ela, 30 ou 100, ou deste intervalo, o dano, embora tenha sido grande para as economias locais, em termos de economia global, isso não é uma cifra muito expressiva. Mas enquanto você não sabe que a epidemia foi contida, quer dizer, a dimensão do estrago econômico é desconhecida. E acho que é isso que está acontecendo hoje, né? Em relação às perspectivas, então, é importante destacar o seguinte, que além do desconhecimento que eu estava fazendo referência, né, ao fato de que isso está acontecendo numa economia mundial onde já há um certo sentimento, né, em muitos investidores e também entre analistas, de que a economia pode estar próxima a uma crise, né? Eu diria até que esse ambiente internacional pode ser caracterizado como de uma crise latente à espera de um pretexto para acontecer. Se esse pretexto for forte, pode acontecer. Mas eu vou aproveitar e fazer aqui um comentário sobre o último relatório de atualização das perspectivas para a economia mundial feito pelo FMI. Foi divulgado na semana passada, a gente ficou de comentar em mais detalhes. Um pouquinho antes do coronavírus. Né? Um pouquinho antes do coronavírus. O relatório do Banco Mundial, do FMI, é um pouquinho mais, digamos assim, mais cauteloso, otimista do que aquilo que eu acabei de falar aqui, né? De toda forma, o FMI revisou para baixo tanto o número do crescimento mundial em 2019, que agora
2,9%, né? Como também revisou para baixo a expectativa de crescimento para 2020 e 2021 em relação às suas projeções anteriores, de 3 meses atrás. Mas apesar de reduzir essas taxas esperadas de crescimento para o próximo biênio, o FMI ainda vê como uma economia mundial se recuperando, ou seja, no próximo biênio vai ser mais do que os 2,9% de 2019, né? É como se a economia, como se o pior já tivesse passado. A pergunta aqui é excesso de otimismo do FMI, talvez uma análise muito oficialista, muito chapa branca, né? Pode ser. O que o FMI faz é manter essa ideia de que o pior já passou a partir dos seguintes argumentos. Primeiro, que diminuiu a tensão comercial entre os Estados Unidos e China. Alguns outros eventos também acabaram tendo um desdobramento um pouquinho melhor do que era esperado há poucos meses atrás, como é o caso do Brexit, né? E por fim, e mais importante, na verdade, o fato de que as políticas monetárias foram expansionistas a essa altura em uma boa parte do mundo, né? Para vocês terem uma ideia do que o FMI do peso que o FMI dá a esse argumento, a avaliação do fundo é que, na ausência desse expansionismo monetário que houve nos Estados Unidos, na Europa também, em várias economias emergentes, aí o crescimento mundial seria 0,5% mais baixo, tanto em 2019 como nas projeções para 2020 e 2021. 0,5% é muito em termos de crescimento mundial. Por exemplo, ano passado seria 2,4% em vez de 2,9%. Nós já temos aqui uma classificação que a gente faz, olhando em termos históricos, né, o crescimento mundial, e para a gente 2,4% já é algo que a gente já chamaria de recessão. Né? Acho que de 2,5% para baixo já é recessão. Já é recessão. Então, a política monetária expansionista pode ter feito essa diferença entre estar na recessão ou estar apenas com um crescimento mais fraco, né? Agora, de todo modo, houve uma piora, né? uma revisão para baixo, e a razão, uma das razões, a principal para isso, foi que mudou a estimativa do crescimento em 2019 e as perspectivas para o próximo biênio para economias emergentes, e em particular para a Índia. A Índia era uma grande promessa, né? Há pouco tempo atrás se esperava que a Índia iria ultrapassar de longe a China em termos de taxa de crescimento, não de nível de PIB, mas de taxa de crescimento, e como já é uma economia hoje bastante grande, isso aí teria... Chegou ali há uns 2 ou 3 anos consecutivos crescendo mais do que a China, né? Isso, e a ideia é que ela iria lá para os 10%, que ela seria uma espécie de nova China, né? Mas o desenvolvimento recente na Índia parece bastante desanimador. A inflação subiu bastante ano passado, já está chegando perto de 8%. Isso num contexto que o crescimento desacelerou muito, né? Em 2019, a Índia cresceu já 4,8%, longe dos 7%, 8%, 10% de crescimento. E sendo que no final do ano já estava crescendo menos ainda. Então isso aí puxou a Índia e alguns outros emergentes, né? Lembremos aqui, coisa que a gente já conversou em outros podcasts, né? Todas essas inquietações políticas, manifestações em diversos países, na América Latina, em vários outros países emergentes, Líbano, Iraque, e por aí vai. Isso aí acabou cobrando, né, um custo aí em termos de crescimento desses países. Então, o FMI ainda faz essa projeção de uma ligeira melhora nos próximos 2 anos, uma projeção cautelosa, ainda aponta para os riscos, sobretudo riscos geopolíticos, Estados Unidos e Irã, o risco também dessas manifestações
populares em diversos países, acabar tirando algum crescimento de economias emergentes, um eventual recrudescimento que isso nunca se sabe, né? Hoje é difícil prever isso, dada o que vem acontecendo, né? As tendências políticas no mundo, né? Pode acontecer algum recrudescimento de conflitos comerciais, mesmo que não seja Estados Unidos e China, Estados Unidos e Europa, assim por diante. Então existem riscos no horizonte, né? Eu acrescentaria, o FMI coloca só como riscos exógenos, eu acrescentaria uma outra questão, que é a seguinte: o que vem ajudando muito o mundo é esse aprofundamento das políticas monetárias expansionistas. A meu ver, existe, não sou só eu, isso aí muitos economistas pensam isso também, que existe que a manutenção de taxas de juros muito baixas, né, tendem a criar uma estrutura financeira potencialmente instável, porque os investidores no mundo, né, diante de juros muito baixos ou mesmo negativos, procuram cada vez mais risco, né, investimentos arriscados, maior alavancagem, etc., o que obviamente cria uma situação de maior fragilidade financeira na eventualidade de algum fator externo que derrube, por exemplo, preço de ativos, etc., e aí possa causar prejuízo muito grande, desencadeando alguma coisa, algum tipo de crise financeira, né? Então, a gente deveria pensar também se essa situação de grande endividamento no mundo e também de uma busca muito grande pelos riscos em face de juros extremamente baixos não pode criar, digamos assim, a possibilidade de uma crise mais adiante. O último ponto que eu queria destacar agora é do próprio relatório do FMI, que tem a ver com o Brasil, né, que foi um dos poucos países cujas projeções do FMI foram revisadas para cima. Aliás, foram uma das maiores revisões para cima. E o FMI revisou, ainda assim, para projeções que parecem relativamente conservadoras, né? 2,2% de crescimento para 2020 da economia brasileira e 2,3% para 2021. Essas projeções da FMI estão, por exemplo, muito abaixo, não só das projeções do Focus, mas bem abaixo da nossa expectativa em relação ao desempenho da economia brasileira, né? Agora, a conferir, né, os impactos desses eventos aí externos, inclusive agora o mais recente dos quais é essa epidemia de vírus, sobre os mercados, né? Isso aí, a gente tem visto que o real, a nossa moeda, tanto o real como a Bolsa de Valores aqui no Brasil, tem tido uma tradição de sobre-reagir, né? Tanto para cima quanto para baixo. Mas aí eu acho que tem um aspecto importante que nos diferencia o contexto atual de outros momentos de estresse por incerteza, que é o seguinte: a gente está tendo um comportamento de pressão no mercado cambial, de desvalorização cambial, que é o que se espera em contexto de incerteza, queda da bolsa, que também é o que se espera, mas a gente está tendo queda dos juros, por exemplo. Os juros, não só os mais curtos, mesmo mais longos, caíram ligeiramente na contramão dessa piora do aumento do risco, puxando o dólar para cima e a bolsa para baixo. Isso é uma singularidade da economia brasileira no contexto atual. Em outros tempos, essas coisas se moviam na mesma direção, ou seja, quando o dólar subia por incerteza, isso arrastava para cima os juros. Então, criava um ambiente negativo para a atividade econômica. Agora, é uma coisa mais localizada no dólar e na bolsa. Os juros, que são a variável que conta mais para o desempenho de curto prazo da economia, estão se comportando bem, na verdade. O que está tendo sinais de que
Pode haver uma piora das contas externas associadas à China, isso é um sinal. O que os mercados estão dizendo por enquanto? É óbvio que é um evento recentíssimo, então a gente está falando do momento, que a economia brasileira pode ser afetada negativamente pelo lado de preços commodities, pelo lado de crescimento, de piora das exportações e piora da conta corrente associada a isso, mas não daquilo que supõe-se que seja, na nossa visão, seria o principal impulsionador, fator de expansão da economia nesse ano, que é a demanda doméstica, que depende muito mais do comportamento das taxas de juros. Então, por enquanto, o que, olhando para o Brasil, o que o mundo está nos dizendo, como é que a gente está sendo afetado, o sinal amarelo nas contas externas, preços de commodities e comportamento do dólar, mas não nas perspectivas de crescimento associadas à demanda doméstica, por enquanto. Claro que eu estou falando de uma coisa recentíssima, estou só especulando sobre os primeiros sinais de mercados, dos mercados brasileiros de reação a um contexto internacional de grande incerteza. Em suma, cara, o que eu estou entendendo o que você quer dizer é o seguinte: ao contrário de momentos anteriores, esse tipo de oscilação de dólar à vista, bolsa, etc., causado por nervosismo externo, não afeta a economia brasileira da mesma maneira que afetava no passado. Tem efeitos mais localizados nesse mercado. Claro que se esses mercados, enfim, piorarem brutalmente... Se o dólar contagiar a inflação e bater nos juros, aí é outro mundo. Ou se a bolsa cair tanto que acabe prejudicando o lançamento de novas ações, financiamento, etc. Aí é um outro mundo. Aí é um outro mundo, mas não é isso que a gente está vivendo agora. Por enquanto, não. Podemos especular um pouco que esse comportamento dos juros está muito associado às boas perspectivas fiscais que nós temos. A relação dívida-PIB, a relação dívida-PIB, dívida pública-PIB, não vai crescer como se esperava. Pelo contrário, nos próximos anos... Inclusive, no próximo podcast, a Margarida vai retomar muito esse ponto, né? A gente já combinou. Tá, então, provavelmente, as taxas de juros, não, nos mercados futuros estão um pouco ancoradas pela âncora fiscal, que falou Francisco Eduardo, enquanto que esse outro mercado do câmbio é muito mais volátil, por causa, não um pouco dos mercados internacionais. Estão refletindo também uma perspectiva, por enquanto, ainda muito boa de comportamento da inflação, né? Num contexto de crescimento ainda baixo. Então, tem vários fatores. Né? E no caso da Bolsa, tem ainda algumas dúvidas sobre a retomada do crescimento. Ainda que a gente aposte num crescimento mais forte, os mercados ainda são um pouquinho mais cautelosos. Principalmente porque os investidores estrangeiros continuam saindo pesadamente da Bolsa, né? Então... Mas, enfim, pegando esse comentário do Lixa, na terça-feira que vem teremos Margarida comentando essa questão fiscal, como é que fica para esse ano, né? E temos também reunião do Copom. Lixa, você vai ficar aqui de fazer uma análise prévia aqui das tendências relacionadas aí à política monetária, o que a gente pode esperar aí, não só da reunião do Copom, mas da política monetária a curto prazo. Abraço, até semana que vem.